Como me tornei um socialista, Jack London. Pode-se dizer que me tornei um socialista de maneira similar à dos pagãos teutônicos ao cristianismo, a martelada. Não apenas eu não procurava o socialismo na época da minha conversão, mas lutava contra ele. Eu era demasiado jovem e inexperiente, não sabia nada de coisa alguma, e apesar de nunca ter ouvido falar de uma escola de pensamento chamada individualismo, cantava o hino dos fortes com todo o meu coração. Quando digo forte, estou dizendo que tinha boa saúde e uma musculatura rija, possessões que são, ambas, facilmente superestimadas. Minha infância foi passada em fazendas da Califórnia, minha adolescência entregando jornais nas ruas de uma próspera cidade da costa oeste, e finalmente minha juventude nas águas saturadas de ozônio da Baía de São Francisco e do Oceano Pacífico. Adorava a vida ao ar livre e trabalhava sob céu descoberto nas mais árduas tarefas, sem aprender nenhum ofício, apenas saltando de emprego em emprego. Eu olhava o mundo e abençoava cada pedacinho seu. É bom deixar claro que todo esse entusiasmo era devido ao fato de ser forte e saudável, não importunado por dores nem por fraquezas, nunca preterido pelo patrão por não ter uma aparência apropriada, sempre capaz de conseguir um emprego nas minas de carvão, nos mares ou em trabalhos manuais de qualquer espécie. Por tudo isso, exultante em minha juventude, capaz de me sair bem em qualquer emprego e qualquer briga, eu era um individualista desenfreado. O que é muito natural. Eu era um vencedor. A partir daí, passei a chamar este jogo, onde quer que o visse, ou onde quer que eu pensasse que o visse jogado, de um jogo bastante apropriado para homens. Ser um homem era escrever em meu coração a palavra homem com letras maiúsculas, arriscar-me como um homem, lutar como um homem, fazer o trabalho de um homem, mesmo que sob o salário de um garoto. Essas eram coisas que me tocavam e me mantinham vivo como nenhuma outra. Eu vislumbrava à minha frente o panorama deslumbrante de um infinito e tranquilo futuro, no qual, representando aquele que eu acreditava ser o jogo do homem, eu continuaria a viajar, sempre com uma saúde inquebrantável e transpondo todos os obstáculos com os músculos sempre novos. Esse futuro, como estou dizendo, era infinito. Só conseguia me ver zanzando vida fora, como uma das feras selvagens de Nietzsche, espreguiçando-se amorosamente e conquistando tudo, através da superioridade e da força. Quanto aos desventurados, aos fracos e doentes, velhos e aleijados, devo confessar que raramente pensava neles, exceto indistintamente quando sentia, às vezes, que, deixando de lado os imprevistos, eles podiam ser tão bons quanto eu e trabalhar igualmente tão bem, se eles realmente o desejassem. Imprevistos? Bem, eles representavam o destino, também escrito em letras maiúsculas, e não havia modo de se escapar do destino. Napoleão tinha sofrido um acidente em Waterloo, mas isso não acabava com o meu desejo de tornar-me um tardio Napoleão. Sonho, trabalhador que quer ser conquistador. Além do mais, o otimismo gerado num estômago que podia digerir até farpas de ferro moído e em um corpo que florescia mesmo nas piores condições, não me permitia considerar os acidentes como algo sequer de longe relacionado à minha gloriosa personalidade. Espero ter deixado bem claro que me sentia profundamente orgulhoso de ser um dos nobres cavaleiros alados da natureza. A dignidade do trabalho tomara-se para mim o fato que maior impressão me causava no mundo. Sem ter lido Kipling ou Carlyle, eu arquitetava evangelhos de trabalho que varriam os deles para as sombras. O trabalho era tudo, purificação e salvação. O orgulho que significava para mim um dia inteiro de trabalho árduo e bem feito seria incompreendido para os demais. É quase inconcebível para mim, mesmo quando volto os olhos para trás e penso no assunto. Nunca um capitalista explorou um escravo do salário tão fiel quanto eu. E quer conquista maior do trabalho assalariado, senão um trabalhador com essa consciência? Embromar ou ludibriar o homem que me pagava o salário era um pecado, antes de tudo contra mim e em segundo lugar contra ele. Para mim era um crime que vinha logo atrás da traição, mas tão ruim quanto. Em suma, meu alegre individualismo era dominado pela ética da elite ortodoxa. Eu lia os jornais da elite, assistia aos oradores da elite
e urrava as tremendas superficialidades dos políticos da elite. Não duvido de que, se outros acontecimentos não tivessem influenciado o curso da minha vida, eu me teria transformado num fura-greves profissional, e com minha cabeça e força de trabalho esmagadas definitivamente por um porrete nas mãos de algum militante sindical. Exatamente nessa época, após uma viagem de 7 meses junto aos mastros de um navio, com 18 anos recém-completos, pus na minha cabeça a ideia de experimentar a vida de vagabundo. Em vagões de passageiros ou compartimentos de carga, desbravei meu caminho, a duras penas, desde o vasto oeste, onde os homens trabalhavam duro e os empregos caçavam os homens, até os centros congestionados do leste, onde os homens tinham pouco valor e davam tudo o que tinham para conseguir trabalho. E nesta nova aventura selvagem me descobri encarando a vida de um ângulo inteiramente novo e diferente. Tinha escorregado do proletariado para aquilo a que os sociólogos têm mania de se referir como porção submersa, e fiquei perplexo ao descobrir como essa porção submersa era recrutada. Lá me deparei com todas as espécies de homens, muitos dos quais já haviam sido, uma vez, tão aptos, ousados e aventureiros quanto eu. Homens do mar, homens das armas, trabalhadores todos exaustos, comidos e desfigurados pelos esforços, asperezas e acidentes imprevistos, agora deixados de lado por seus senhores como velhos cavalos. Eu me arrastei pelas ruas e mendiguei nas portas dos fundos das casas junto com eles, sentindo os mesmos calafrios em vagões e parques da cidade, ouvindo aqui e ali histórias de vidas que tinham começado tão auspiciosas quanto a minha, com estômagos e corpos tão bons, ou talvez até mais fortes que os meus, e que findavam ali, ante os meus olhos, arruinados, no fundo do abismo social. Meu cérebro começava a funcionar. A mulher das ruas e o homem da sarjeta se tornaram muito próximos de mim. Vi a imagem do abismo social vividamente, como se fosse algo concreto. Eu os observava lá no fundo do abismo, um pouco acima deles, agarrando-me às paredes escorregadias com todo o suor e a força de minhas unhas. E confesso que um medo terrível se apoderou de mim. E se acabasse minha força? E quando me tornasse incapaz de trabalhar lado a lado com os homens fortes que ainda estavam por nascer? Aí então fiz um juramento. Era algo mais ou menos assim. Todos os dias tenho trabalhado até a exaustão com o meu corpo, e apesar do número de dias que trabalhei, cheguei bem próximo do fundo do abismo. Deverei sair dele, mas não com os músculos do meu corpo. Não vou nunca mais trabalhar como trabalhei. E que Deus me fulmine se um dia eu der de mim mais do que meu corpo pode dar. E desde então tenho me dedicado a fugir do trabalho duro. A propósito, enquanto vagabundava por umas 10.000 milhas pelos Estados Unidos e Canadá, entrei na cidade de Niagara Falls. Fui pego por um policial à caça de multas. Tive negado o direito de me declarar culpado ou inocente. Fui imediatamente sentenciado a 30 dias de prisão por não ter residência fixa ou meio aparente de subsistência. Algemado e acorrentado a um grupo em situação similar, despachado para Buffalo e registrado na penitenciária do condado de Iowa. Meu cabelo e meu incipiente bigodinho foram raspados. Fui vestido com uniforme de prisioneiro, vacinado compulsoriamente por um estudante de medicina que praticava em pessoas como nós, obrigado a marchar em fila e a trabalhar sob vigilância de guardas armados com rifle Winchester. Tudo isso por ter me lançado em aventuras ao estilo das feras selvagens. Quanto a maiores detalhes, esta testemunha declara-se muda, embora se possa desconfiar que seu exultante patriotismo tenha se evaporado, um pouco e vazado por alguma fresta no fundo de sua alma, pelo menos. Desde que passou por essa experiência, ele já se deu conta de que se interessa muito mais por homens, mulheres e crianças do que por fronteiras geográficas imaginárias. Mas, para voltar à minha conversão, creio que ficou evidente como o meu individualismo feroz foi eficazmente expulso de mim, e que alguma outra coisa foi, tão ardorosamente quanto, inculcada. Assim,
Como tinha sido individualista sem sabê-lo, eu era agora um socialista sem sabê-lo, ou seja, um socialista nada científico. Tinha renascido, mas não ainda rebatizado, e estava dando voltas para descobrir que espécie de coisa eu era. Voltei para a Califórnia e abri os livros. Não me lembro quais foram os primeiros. De qualquer modo, pouco importa. Eu já era isso, seja lá o que isso fosse. E através dos livros descobri que isso era ser um socialista. Desde esse dia já abri muitos livros, mas nenhum argumento econômico, nenhuma lúcida análise acerca da lógica e da inevitabilidade do socialismo me deixa tão profundo e convincentemente tocado quanto aquele dia em que pela primeira vez vi as paredes do abismo social fecharem-se ao meu redor e me senti escorregando para os destroços do fundo.